Mas Agostinho também, né, é autor de outras obras muito, muito boas, muito conhecidas também, né, Confissões, né, uma delas. É, mas aqui a gente vê a relevância desses comentários de Gênesis porque, como esse livro do Gavin Ortlund vai trazer como subtítulo, nós vemos aqui, né, o título Agostinho e aqui e a doutrina da criação, Agostinho e a doutrina da criação, e o subtítulo Uma sabedoria antiga para uma controvérsia atual, que é essa controvérsia relacionada à criação. Agora, que controvérsia é essa? É bom a gente destacar também, né? Ainda que, mais uma vez, seja uma coisa que esteja no meio das pessoas, a gente precisa enfatizar como é que ela acontece, quais são as principais linhas dessa controvérsia sobre a criação da Terra, né? Então, acho que era um bom parâmetro aí pra gente. Joia. Pensando no debate atual, a gente tem várias perspectivas, né? Se a gente fosse esmiuçar cada uma aqui, a gente poderia estar Sim. provavelmente mais de 5 perspectivas sobre a criação, Aham. especialmente de uma perspectiva mais teísta, né? Óbvio, né? Porque se a gente pensa em criação, a gente pensa num Deus que cria todas as coisas, mas grosso Sim. modo a gente pode pensar naquilo que a gente chama de criacionismo da Terra Jovem, que entende de modo mais literal os dias, por exemplo, de Gênesis 1, e Sim. entende que o nosso mundo ele é recente, então a gente está falando de milhares de anos quando a gente fala de Terra jovem, né? Não milhões nem Sim. bilhões de anos, né? Você tem uma posição que é o criacionismo da Terra antiga, que crê também numa criação direta, numa intervenção direta de Deus, formando todas as coisas, mas que crê que esse processo foi um processo lento, né, ou que durou mais tempo. E você tem, inclusive, alguns criacionistas da Terra Antiga que defendem uma existência de bilhões de anos mesmo para a Terra, né, e até mesmo para a existência, né, do universo e assim por diante. Então, um tende a ver uma Terra mais recente, com milhares de anos, outro entende também que Deus intervém, mas a Terra é mais antiga, a gente está falando de bilhões de anos, e você tem também dentro dessa discussão aquilo que é conhecido como evolução teísta, né, ou teísmo evolucionista, que entende que o mundo passa por um processo em que Deus dirige a sua criação, mas não necessariamente experimenta uma intervenção direta em todo esse processo, né? Então Deus ele não foi criando cada coisa de uma maneira direta, mas o mundo passa por aquilo que a gente pode chamar de uma macroevolução, não uma macroevolução cega, pelo menos a maioria dos teístas evolucionistas vão dizer isso, né? Não uma macroevolução em que Deus deixa o mundo Sim. sozinho, né, se No automático, desenvolvendo, quase, né? evoluindo, exatamente, né? Mas que Deus ele vai guiando e norteando esse processo evolutivo. Então você tem basicamente três grandes posições e dentro delas você tem desdobramentos, né, dessas Sim. perspectivas. Sim. E tudo isso aí tem a ver, é claro, com também as descobertas científicas, mas também tem muito a Uhum, ver com a nossa hermenêutica, né? A nossa uhum, maneira de olhar para a escritura. E aqui no livro, o Gavin vai falar sobre isso, sobre como a hermenêutica de Agostinho, por mais que ela não seja igual à mais atual, né, a que nós usamos comumente nos dias de hoje, ela é uhum, relevante para nos ajudar a falar um pouco sobre esse debate e trazer um pouco de uhum. sabedoria e humildade para ele, né?